Bom dia, bom dia, bom dia. Ai, que louvor mais lindo. Graça e paz, minhas irmãs. Como vocês passaram de ontem? Espero que muito bem. Sejam bem-vindas aqui ao nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. É uma alegria estar aqui com vocês para mais uma semana, né? A gente finalizar, na realidade, mais uma semana. Quero saber de você. Como você pode resumir essa semana de aprendizado que nós tivemos aqui no devocional? Foi algo bem terapêutico, né? Bem de consultório mesmo, de cuidado, de zelo. Mas um zelo muito, mas muito quase palpável do Espírito Santo aqui nos nossos dias, né? Quero saber de você, eu quero que você coloque aí nos comentários o que você aprendeu essa semana aqui. O que foi importante para você? O que dentro de você conseguiu identificar que ainda dói? Foi esclarecedor, não foi? Foi uma bênção, né? Hoje nós teremos a nossa oração de sexta-feira. Hoje também é dia do nosso jejum, né? O nosso jejum em comunhão no nosso grupo. Para você que ainda não jejua conosco, você está convidada, né? Estar lá conosco no grupo e a jejuar. O jejum é uma ferramenta muito, muito importante e uma ferramenta espiritual para você vencer, guerrear e vencer as suas batalhas espirituais. Então hoje é dia do nosso jejum no grupo. Quem tá comigo no jejum hoje? Quem tá comigo? Outra bênção, né, gente, que o Senhor tem pedido para nós e que esse ano eita glória, esse ano nós jejuamos todas as sextas-feiras. E não sei se você parou para pensar, né? Nós já estamos em outubro, ou seja, caminhando já para encerrar 2024. E se você for analisar, se você está comigo desde o começo do ano, nós jejuamos todas as sextas-feiras. Olha que bênção. Às vezes para você que começou, né, a caminhar agora, e você ter conseguido, né? Você que está comigo desde o início aqui do ano, a fazer esse jejum toda sexta-feira, gente, que vitória, não é? André, eu nunca havia jejuado, eu nem entendia de fato o que era o jejum. Pois é, e chegar agora no final do ano, você olhar e falar, meu Deus, eu consegui jejuar todas as sextas-feiras, ou a maioria das sextas-feiras, né? Isso é uma bênção. Isso nos mostra que nós estamos avançando, que nós estamos comprometidas mesmo com o reino do Senhor, comprometida com a nossa cura, né? E o Senhor, Ele é maravilhoso, né? Deus, Ele faz infinitamente mais. Meu Deus, quantos testemunhos eu recebi, né? Depois eu quero até ver se eu consigo postar um lá para vocês lerem essa semana, né? Existem muitas demandas na nossa alma, na nossa vida, que precisam ser olhadas, né? E que às vezes a gente vai deixando lá debaixo do tapete, aquela sujeira, aquela dor, e aquilo vai impedindo com que a gente avance, né? Tem muitas, muitas demandas. Então essa semana eu falei para você aí do que ainda dói em você, né? Passei por alguns pontos específicos e hoje eu vou te trazer algumas chaves que vão te ajudar a caminhar, a trilhar o seu caminho de cura, né? Quem quer saber aí? O que eu faço agora, né, Andréia? Que você me desnudou, que você trouxe, através de tudo que você falou aí, você trouxe as feridas que doem em mim, né? Você
me fez refletir sobre algumas coisas que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar. E agora, o que eu faço? Fica aqui, porque eu vou te entregar algumas chaves aqui para você começar a trilhar o seu caminho de cura. Ai, glória a Deus. Estrelinha Mimos. Glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus pela sua vida. Vamos orar? Vamos apresentar o nosso jejum. Vamos agradecer a Deus por ter feito presente aqui nessa semana toda. Se você não conseguiu assistir os outros devocionais, tá salvo lá no YouTube, tá? Assista, que vai fazer muita diferença. E você vai apresentar o seu jejum. Qual que é o motivo do seu jejum de hoje? Né? Você vai falar aí, não precisa digitar. Você vai falar, você com Deus aí. Você vai apresentar, enquanto eu oro, o seu jejum. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela bênção que é esse devocional. Eu quero apresentar, Pai, no dia de hoje, a vida de cada uma destas minhas irmãs, destes meus irmãos, dessas que estão comigo aqui ao vivo, daquelas que vão também assistir em outro momento, que elas também possam ser tocadas, curadas, possam ter as suas vidas libertas e transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, hoje nós queremos te apresentar o nosso jejum e que esse jejum de hoje, Pai, seja agradável a Ti, que ele suba até vós como um incenso agradável aos Teus olhos. Pai amado, Pai querido, o Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso ser. O Senhor sabe mesmo, antes das palavras virem até a nossa boca, o Senhor sabe o que nós vamos falar. Pai, nos ajuda no dia de hoje, nos ajuda nos próximos dias a viver conforme a Tua palavra, a Tua ordenança, a sermos mulheres de fato obedientes. Eu repreendo neste momento, pelo poder que há no nome de Jesus, toda seta maligna de Satanás, que tenta roubar de nós as sementes que estão sendo lançadas aqui. Eu repreendo todo sono que ele vem tentando colocar em nós no momento que nós estamos aqui aprendendo mais da palavra. Pai, eu te peço nesse momento, dê ordens específicas aos seus anjos a respeito de cada uma de nós, para que em tudo eles nos protejam, eles nos guardem, eles nos abençoem, e aonde tiver uma gota de sangue nossa, Pai, que eles também possam proteger e abençoar. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, neste lugar, manieta e lança fora, no abismo do esquecimento, Satanás e seus demônios, que ficam ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas eu te peço, Pai, eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus que nós somos filhas. E como filhas que somos, nós temos a proteção e o zelo de um Pai cuidadoso e amoroso. Fica conosco, Jesus. Nos orienta, nos direciona e nos leve a entender o que ainda dói em cada uma de nós. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Se você concorda, você coloca amém. Glória a Deus, minha irmã. Tô com uma tosse. E ontem à noite eu fui sentir minha boca cheia de afta, gente. Tô cheia de afta na minha boca, toda machucadinha. Orem aí por mim. Acredito que seja também por causa do clima, né? O clima tá muito seco. Hoje eu amanheci, a hora que eu acordei era 4h30. Uma fumaça ali de fora. E eu tô aqui falando com vocês e sentindo o cheiro forte de fumaça, né? Nós precisamos tanto da graça da chuva, né? Vamos orar também nesse sentido, para que o Senhor nos abençoe com uma chuva mansinha, mas para acalmar, né, essas queimadas, para trazer o alívio que nós precisamos para a nossa saúde, né? Minha saúde está sentindo muito, meu corpo está sentindo muito. Orem por mim. Vamos lá. Essa semana, deixa eu voltar aqui nas minhas anotações. O que eu conversei com vocês? Nós
Nós falamos sobre o que ainda dói em você, nós falamos sobre o que destruíram em você, que você decide a partir de então reconstruir. Nós falamos da ofensa, nós falamos do orgulho, nós falamos da falta de perdão. Gente, deixa eu pontuar um negócio aqui que pode ou não fazer sentido para você. Nos atendimentos que eu tenho tido, né, de consultório, naquele atendimento individualizado, onde eu ouço de forma muito atenta ao que as pessoas, ao que as mulheres, né, o meu público, a maioria é mulher, tem casais também, tem muitos adolescentes, né? Os adolescentes agora tá um pouco parado, mas nessa época de férias deles eu atendo bastante adolescente. No geral, né, se eu tivesse que pontuar algo nos atendimentos que, em geral, adoecem as pessoas e fazem com que as pessoas ficam presas a dores, a tristezas, a mágoas, com toda certeza no meu coração, seria a falta de perdão. A falta de perdão com o outro, mas também e principalmente a falta do perdão consigo mesmo. Sabe aquela questão de olhar para você e reconhecer que, apesar dos lugares que você passou, dos comportamentos que você teve, das palavras que você pronunciou, apesar das dores que te causaram, é possível sim se reconstruir. Só que a base da cura, a base da libertação, a base da reconstrução das dores, dos traumas, chama-se perdão ou auto-perdão. Pode ser que durante essa semana que você me viu falar muito sobre o perdão, você fala assim: Andréia, mas eu não tenho quem perdoar, né? Eu não tenho nenhuma mágoa de ninguém, eu não tenho nenhuma indiferença com ninguém. Mas pode ser, minha irmã, meu irmão, que você precise se perdoar. A cura interior, como eu disse durante toda essa semana, ela acontece a partir da conscientização daquilo que ainda me dói. Ela acontece a partir da conscientização de algo que eu falo que eu ainda não consigo controlar o meu choro. Ontem eu atendendo, a gente falava sobre isso, eu com a minha paciente, né? Ela chegou pra mim muito chorosa, muito chorosa. Ela dava 2 palavras, ela chorava, gente, mas não era um choro só das lágrimas caírem, não. Era um choro sofrido, aquele choro de... Ela até ficava trêmula, né? E esse atendimento é online e a gente percorreu um caminho até essa paciente, essa cliente minha, chegar num grau de, sim, às vezes ela ainda tá falando, eu vejo a lágrima descer aqui, mas aquele choro, que era um choro de coisas guardadas, era um choro de tristeza, mas era um choro de desespero, era um choro de assim, eu não aguento mais. Aquele choro sanou. Porque à medida que a gente vai caminhando, à medida, né, que a gente vai falando daquilo que dói, à medida que a gente vai tendo consciência daquilo que eu ainda preciso trabalhar em mim, aquele choro que antes parecia me matar, passa a ser um choro libertador. Então assim, ó, você precisa se conscientizar do que ainda dói em você. Você precisa pedir para que o Espírito Santo, ele te ajude. Porque eu falo assim, que o Espírito Santo é aquele que vem com uma lanterninha assim, ó, iluminando os lugares mais escuros da nossa alma. Lugares, minhas irmãs, que de repente eu achava que nem não me causava dor, não me causava tristeza.
Aí ele vem com a lanterninha, gera em mim consciência e fala, olha aqui, ó, aqui tem uma sujeira, precisa ser tirado. Eu te falei há umas semanas atrás, não me lembro se foi semana passada, se foi semana retrasada, que Satanás, ele age na sujeira das nossas almas. É nos lugares escuros que eu e você muitas vezes nos recusamos a trazer luz. Aí ele age. Por isso, com esse devocional dessa semana, eu quis trazer para você esse momento de conscientização, de identificar o que ainda dói em mim. O que eu preciso fazer? De que eu preciso abrir mão? Abrir mão do medo, abrir mão da necessidade de aprovação, parar de idolatrar a minha dor, parar de pensar que a minha dor é a pior dor do mundo, que eu sou a única que sofro, que coitadinha de mim, eu não tive pai, meu pai era isso, meu pai era aquilo, não. Parar literalmente de idolatrar a sua dor, e ter entendimento de que as pessoas, elas vão sim nos ferir, elas vão sim nos machucar, mas que o nosso olhar, o nosso caminhar não tem que ser em direção às pessoas, tem que ser em direção a Deus, que escuta todas as conversas, que conhece as intenções do coração, que às vezes a gente ora e fala assim, ó, mas me livra do mal, e aí quando o Senhor tira alguma pessoa da nossa vida, alguma situação que a gente precisa passar, a gente fala, nossa, Deus me abandonou. Não, mas você não orou e pediu para que Ele te livrasse do mal? Então tem coisa. Livramento. Não é para te matar, é para te fortalecer. Não é para te adoecer, é para te curar. Tem dores que vêm pra gente que você fala, meu Deus, como que eu vou lidar com isso? Não é para te matar, é para te ensinar a ser forte. Ontem, com essa cliente minha, eu falei para ela assim, olha, eu olho para você, eu vejo você uma mulher hoje, fortalecida nas rédeas da sua vida, né? Mais firme nas decisões, mais com uma clareza diante dos acontecimentos. Gente, chega um momento que quando a gente vai começando a vasculhar dentro de nós, né, o que em nós nos limita, o que em nós nos faz sofrer, né, o que eu preciso fazer para sair do lugar onde eu estou, e isso ela me trouxe ontem também, que a nossa própria mente, ela vai gerando em nós consciência. Quando você olha diante de uma situação, você pensa assim, meu Deus, eu tô fazendo esse escândalo, eu tô agindo desta forma por causa disso aqui. Gente, a gente vai ver que é tão pequeno a maioria das coisas que a gente entra em treta, que se você passar a olhar e falar, não, gente, não, é por isso, não vale a pena. Mas quando eu chego nesse nível, Andréia, quando eu entendo que existem coisas dentro de mim, existem situações mal resolvidas dentro de mim, que eu preciso permitir que venha à tona, para que sejam curadas, para eu chegar nesse nível. Você sabe por quê? Porque se a gente ficar sempre na condição de vítima, nós não vamos olhar para nós e falar assim, ó, é certo, isso aqui eu fui imatura. Nós vamos sempre achar que é o outro que nos deve alguma coisa. E minha irmã, o outro não te deve nada. Assim como você também não deve nada para Satanás, sabia? Ai, Andréia, por que você está falando isso? Porque se você não cura suas feridas, se você não traz luz àquilo que está escuro, o inimigo das nossas almas, ele usa, presta atenção, usa esses lugares escuros, usa esses lixos emocionais, né? A gente fala de lixos emocionais, usa
esse segredo aí que você fala assim, ó, eu vou levar pro túmulo contra você. Porque Deus é Deus bondoso, Deus ele é um Deus que sonda os nossos corações, mas Deus é um Deus, minha irmã, que ele não invade a nossa casa. Ele não invade. Ele só vai entrar se ele for convidado. Ele não arromba porta, ele não arromba janela. Deus, ele entra, Jesus, ele entra pela porta da frente, mas como convidado principal. Então eu espero de todo o meu coração que esta semana, né, com esses dias que nós tivemos juntas, tratando o que ainda dói em você, você possa ter identificado aí o motivo das suas feridas, as dores que você ainda carrega, as dores que as pessoas fizeram com você, causaram em você, os machucados, os cortes, né, que até hoje ainda dói. Mas que você decida, que você escolha se levantar. Que você escolha olhar para o alto e não olhar para o seu passado. Que você decida, através de tantas coisas que foram entregues aqui nesse devocional, a se levantar, a pagar o preço necessário para você ser curada. E já anota aí, já vou começar a entregar porque senão não dá tempo. A gente tem a nossa oração para fazer. Alguns pontos, algumas chaves que se você começar a percorrer a partir de hoje, presta atenção, a partir de hoje. Andréia, mas você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu vivi. Eu não preciso saber, Deus sabe. Só que eu só preciso que você escolha sair desse lugar de dor. Eu só preciso que você escolha sair desse lugar de autocomiseração. Sair desse lugar de, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém olha por mim. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Saia desse lugar. Ponto número 1. Admita, meu irmão, minha irmã, que você precisa de cura. Pare de tentar equilibrar os pratinhos. Lembra quando a gente ia no circo? Acho que todo mundo que já foi no circo ou já viu aquele equilibrista assim, ó, com um monte de prata aqui, ó. É prata aqui, até quase lá no teto. A dificuldade que é equilibrar esses pratinhos. Reconheça, sim, eu preciso ser curada. Tem algo dentro de mim que dói, que me machuca, que me causa dor e que está me parando. Rompa com as trevas. O que é isso, André? Romper com as trevas. Rompe com tudo aquilo que te puxa para trás. Rompa com pessoas também, com comportamentos, com palavras, com ambientes que te remetem a um passado de dor, que te fazem querer voltar a um passado e mais ainda, que te fazem querer ficar no passado. Ei, o meu e o seu passado, ele existe. Não tem como a gente catar uma borracha e apagar, não tem. Mas ele existe para nos lembrar que o melhor ainda está por vir. Ele existe para nos lembrar que você passou, você venceu. Só para isso. Mas rompa com essas coisas do passado. Não se permita, meu irmão, minha irmã, ser acorrentado àquilo que ainda te dói. Rompa com a corrente. Sabe, rompa. Quebre as palavras de maldição que foram ditas na sua vida. Às vezes pelo pai, às vezes pela mãe, às vezes pelos cuidadores, às vezes pelas professoras, eu não sei. Às vezes até por pastores, pelo seu líder espiritual. Rompa com essas correntes. Não dê espaço a Satanás para a sua vida.
Não dê. Comece hoje a pedir por cura. O quanto nas suas orações você tem pedido pela sua cura. Eu sei que aqui tem muitas mulheres, muitas intercessoras que oram pela cura, pela vida de outras pessoas. E ótimo, glória a Deus por isso. Mas quando você vai orar por você, você tem pedido para que o Senhor cure o seu coração? Ou você tem pedido, ai Senhor, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso disso, que não está errado. Mas não adianta nada. Se você tem uma casa, um carro, uma viagem para fazer e você, gente, coloca amor nas minhas palavras, e você não estar curada daquilo que te dói. Eu, Andréia, já fiz inúmeras viagens para lugares lindos, para hotéis que eu chegava e falava, gente, que lugar lindo. Mas porque eu não estava curada aqui dentro, porque eu carregava uma ferida de abandono, de rejeição, de traição, de humilhação, que ninguém me ama, ninguém me quer. Porque eu estava marcada por aquelas feridas que não cicatrizavam. Era só eu chegar no lugar. Era só a primeira impressão, que era legal, que era gostoso, que era lindo. Depois, eu me sentia a pior das pessoas. Mesmo estando num lugar lindo. Você sabe por quê? Porque não é o lugar. É como você está. Você pode estar numa casa de pau a pique. Você pode estar comendo arroz branco. Se você estiver bem aqui, ó. Se você estiver com a sua confiança naquele que é o único que pode nos resgatar, nos libertar de qualquer situação, você vai estar em paz. Não adianta grandes palácios, muito dinheiro na conta, se por dentro nós estamos mortas. Por isso que é importantíssimo você cuidar do que ainda dói. Porque você vai conseguir desfrutar com leveza, com amor, com cuidado, aquilo que o Senhor já te entregou. Mas sabe por que a gente não vê? Porque a gente está apegado à dor. E quem está apegado à dor, quem fica apegado à dor, não desfruta das bênçãos. Olha que forte. Anota aí. Vou anotar aqui. Quem fica apegada a dores não desfruta das bênçãos. Tá sempre achando que Deus deve algo pra pessoa, sabe? Deus dá o carro, Deus dá a casa, Deus dá o trabalho. Ah, mas Deus não me deu aquela roupa que eu quis. Então, assim, Deus não me ama. André, existe pessoa assim? Existe. Dê o seu sim a Deus nesta manhã. Permita que Ele te molde. Permita que Ele faça de você um vaso novo. Aprenda a derrubar o seu gigante. Porque uma pessoa emocionalmente doente, ela vê tudo menos. Ela vai olhar para esse copo aqui, ó. E esse copo tá meio vazio. Tá vazio. Mas uma pessoa que é curada, uma pessoa que entendeu o seu valor, uma pessoa que decidiu caminhar apesar de, ela vai olhar para esse copo e vai falar assim, nossa, ele tá quase cheio. Ela vai ver graça nas pequenas coisas. Ela vai ver o cuidado de Deus, mesmo diante das provocações. Porque ela tem um coração agradecido. Então seja grata também. Outro ponto, se levante com a mesma velocidade que você caiu. Se recuse a ficar prostrada.
teve um dia difícil, teve uma semana difícil, perdeu alguém que ama. Gente, são situações que todas nós passamos ou vamos passar. Mas levanta da cama. Chacoalha a poeira, não é como dizem por aí? Reconheça que você precisa de Jesus, porque fala para ele: Pai, sem a tua presença eu não consigo levantar dessa cama. Meu irmão, não seja. Dá o melhor, vou melhorar. Não escolham ser o que fizeram com você. Não, eu não quero. Tá, fizeram isso pra mim, eu fui machucada, eu fui ferida, eu fui humilhada, eu fui traída, eu fui deixada de lado. Sim, tudo isso. Mas eu escolho não ser a minha dor. Saia do cativeiro. Não se submeta mais ao jugo da escravidão. Você é livre. Jesus veio para resgatar esta liberdade para mim e para você. Você é livre. Coloca aí nos comentários. Fala aí para você: eu sou livre em Jesus. Eu me recuso a ficar presa no jugo da escravidão. Eu me recuso a ficar presa no meu passado, nas dores que me causaram. Eu me recuso. Eu decido a partir de hoje avançar. Fala isso para você. Eu decido a partir de hoje avançar. Você sabe por quê? Você vai avançar se você decidir, é claro. Abra sua Bíblia aí em Colossenses. Colossenses capítulo 1, tá lá no Novo Testamento. Vou te explicar por quê. Se você decidir escolher se levantar, por que você vai avançar. Eu tô acabando, tá, gente? Não saiam não, que tem a nossa oração. Colossenses capítulo 1. Abra lá, por favor. Uma pessoa emocionalmente sadia, ela vai ver em cada desafio, em cada provação, uma oportunidade de avançar. Uma oportunidade de aprender. Uma oportunidade de crescimento. Agora, uma pessoa que ela tá doente emocionalmente, ela vai ver em cada, presta atenção, em cada oportunidade uma dificuldade. Se ri, tá rindo de mim, tá debochando de mim. Se não me ouvem, é porque não querem me ouvir, não querem me ajudar. A gente precisa começar a reconsiderar. Gente, eu falo isso muito com as minhas clientes também. Que o outro não nos deve nada também. A gente precisa começar a reconsiderar isso. A olhar que às vezes eu mandei uma mensagem para uma pessoa e ela não viu porque ela está atarefada. Ai, André, eu mandei mensagem pro fulano, pra ciclana, pra beltrana, até hoje não me responderam. Você reconsiderou que de repente ela não viu essa mensagem? Ou a mensagem, as outras mensagens foram chegando, né, gente? Acontece isso nos nossos WhatsApp. A mensagem das outras pessoas vão chegando e a daquelas que mandou primeiro vai ficar lá embaixo. Eu tenho algumas que eu preciso responder de ontem, que foi ficando pra baixo, assim, que eu olhei lá e falei, nossa, eu não respondi essa, não respondi essa. E parar com esse jogo de mimizenta, de ai, não quis falar comigo. Não, às vezes a pessoa não pôde falar, não conseguiu falar, tava cuidando da vida dela lá e tá tudo bem. Mas somente eu vou conseguir identificar isso se em mim, ao invés de dor, ao invés de tristeza, ao invés de ferida, tiver cura, tiver libertação, tiver emoções curadas. Do contrário, eu sempre vou procurar ver o lado ruim. Olha primeiro em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz. Vamos ler juntas. Pois ele quem? Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado.
em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Porque nós fomos resgatadas do domínio das trevas e fomos transportadas para o reino de Jesus, o reino da luz. É por isso que você vai avançar se você escolher se levantar. Escolher passar por essa dor, é escolher sondar o seu coração. Mas são escolhas. Eu estou a semana toda aqui tratando isso com você. Mas o que você vai fazer com essas informações que você recebeu, eu já não sei. O que você quer fazer com todas essas informações que eu te entreguei aqui? Você vai avançar? Você escolhe se levantar? Ou você escolhe ficar estagnada e comer as cebolas do Egito quando tem um banquete à sua disposição? São escolhas. E eu sinceramente, do fundo do meu coração, desejo que você faça a escolha certa. Andréia, qual é a escolha certa? De se permitir ser curada. De se permitir deixar o passado no passado. De se permitir viver o novo de Deus para mim e para a sua vida. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada dia, minha irmã, meu irmão, é nos dado uma porção única para aquele dia. Lembra quando o povo estava no deserto, da porção de maná? Não era muitos manás para se acumular, não. Todos os dias o maná vinha direto do céu, fresquinho, na porção certa para aquele dia. É assim as misericórdias do Senhor para minha e para a sua vida, na porção certa, fresquinho, vindo direto do céu para nos abençoar. E você quer essa bênção? Fez sentido aí para você? Coloca aí. Glória a Deus. Nós vamos partir agora para a nossa oração, a oração de sexta-feira, onde nós pedimos perdão para Deus dos nossos pecados, onde nós renunciamos, né, aos lugares que fomos, né, às dores que nós estamos pegando como de estimação, né, e onde nós declaramos um tempo novo na nossa vida. E isso nós vamos fazer agora, diante desse tema, o que ainda dói em você. Minha irmã, eu espero que essa semana tenha sido realmente um divisor de águas na sua vida. Realmente eu tenha conseguido, através de tudo que eu trouxe aqui para você, despertar em você uma consciência de mudança, de fortaleza, de entender que quando você é fraca é que você é forte. Porque o Deus que habita em você, ele se faz forte aí na sua vida, né, no seu dia a dia, para que você compreenda que ele pode tudo, mas que para ele realizar aquilo que precisa ser realizado, você precisa permitir, inclusive, ser curada. Amém? Vamos orar? Você vai repetir comigo, você vai falar, tá bom? Não vai falar em pensamento. Ai, André, eu orei em pensamento. Não existe isso não, gente. Você vai declarar. O mundo espiritual é movido por palavras. Então, você vai abrir a sua boca e repetir o que o Espírito Santo me entregou nesta oração de hoje. Estão prontas? Glória a Deus. Estão prontas? Se você estiver deitada, por favor, se levante, tá? Para não correr de ficar com muito sono. Senta pra gente orar. Depois você vai passar o link dessa mensagem de hoje para uma pessoa que você ama muito. Para uma pessoa que você sabe que precisa ressignificar as suas dores. Gente, mas você vai passar, mas você não vai ficar cutucando, não. Você só vai passar e falar, ó, assista essa mensagem. Olha o que essa mensagem vai falar com você, tá? Porque aí, em vez da gente trazer a pessoa à consciência, a pessoa fica com raiva da gente, não é? E não é isso o nosso intuito. Vamos orar então?
Abra sua boca. Peça perdão para o seu pai. Renuncie aos lugares, aos comportamentos, às palavras que, por estar ferida, machucada, você disse. E declare um tempo novo na sua vida. Vamos lá? Fale comigo então. Pai, perdão pelos meus pecados, pelas palavras malditas, pelos comportamentos que tive que te desagradaram, pelos lugares que eu frequentei e que desonraram o seu nome. Pai, renova as minhas forças e ajuda-me a identificar o que ainda dói em mim, que Satanás vem causando dores e usando para me manter cativa em minha alma e em minhas emoções. Pai, eu renuncio hoje toda raiz da ferida, do abandono, da rejeição, da humilhação, da traição e de qualquer outra que eu possa ter herdado dos meus pais e cuidadores, que estão gerando em mim dores e tristezas profundas. Pai, eu renuncio hoje toda falta de perdão que alimento em meu coração em relação a outra pessoa e em relação a mim mesma. Eu sei que eu preciso do Espírito Santo para me ajudar a perdoar e para me ajudar a me perdoar. Pai, ajuda-me, fortalece a minha mente, direciona o meu caminhar, as minhas decisões, que elas sejam sempre direcionadas pelo Espírito Santo e nunca por minhas emoções. Pai, eu preciso de cura, eu preciso de libertação e eu reconheço que somente em Ti eu encontro. Pai, não permita que o mal prevaleça na minha vida. Ajuda-me a derrubar os meus gigantes, em nome de Jesus. Eu declaro nesta manhã, meu Pai amado, eu profetizo nesta manhã, bênção sobre a minha vida, bênção sobre a minha casa, que todos os frutos das sementes que foram lançadas nessa semana venham em dose dupla, venham multiplicados na minha geração, na geração dos meus filhos e também na geração dos filhos dos meus filhos. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício da cruz por mim. Obrigada porque o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, minha irmã. Você tá vendo? Oração simples, nada de, palavras assim extraordinárias, não. Mas uma oração do nosso coração pro coração do Pai. Uma oração que é capaz de mover o céu. Uma oração que chega, que rompe os tetos e chega até Jesus. Eu espero que você tenha aprendido muito nessa semana, né? Eu venho pra cá com muito carinho, com muito zelo, com muito respeito pra sua vida. E eu espero que a partir de hoje, se você ainda não escolheu, você escolha se levantar. Amém? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Uma excelente sexta-feira. Às 17 horas, eu volto lá no nosso grupo para juntas entregarmos o nosso jejum. Amém?
Semana que vem tem mais devocional Manhãs com o Espírito Santo. Quem ainda não viu, tá tudo salvo lá no YouTube. Depois você envia para uma pessoa, uma amiga que você conhece, uma pessoa que você gosta, o devocional dessa semana. Eu quero pedir para você que você vá lá no canal do YouTube. Eu coloquei o link lá no grupo, né? No podcast que eu fiz. Você vai lá, ouça aquele podcast, deixa o seu comentário, né? Deixa seu like, marca alguém para assistir. Porque além de me ajudar, ainda vai fazer diferença, porque o conteúdo que eu entreguei lá, né? As experiências que eu compartilhei lá, vai fazer diferença aí na sua vida, vai te ajudar também a lidar com algumas situações que a gente tem que lidar todos os dias, né, minha irmã? Eu conto com vocês, tá bom? Beijo no coração. Fica com Deus. Até segunda-feira. Tchau, tchau.